Olá, boa tarde. Estamos nessa tarde aqui de novo, né? Mais uma vez, fazendo nosso vídeo da semana, né? Começando a semana com a leitura da Palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos ler o livro do Velho Testamento, né? Você que ainda não parou para ler a Bíblia, chegou o momento, né? De lermos juntos, né? E crescermos juntos, porque quem lê a Bíblia cresce. Cresce como, Ronildo? Espiritualmente, né? Você passa a entender as coisas do alto, né? Que a leitura da Bíblia nos faz entender as coisas do céu, as coisas de Deus, né? Se você tem dúvidas, quem é Deus? Será que Ele existe? Será que eu posso crer? Será que Ele faz? Será que vai ter céu e inferno? Se você tem todas essas dúvidas, como é que você pode tirar, Ranildes? Então, no meu canal, você pode tirar todas essas dúvidas. O nome do meu canal é Ranildes Barros. Lá você vai ter a leitura da Palavra de Deus, né? Que aí você diz, mas eu leio, eu não entendo nada. Então, você é meu convidado a ler junto comigo, né? A Palavra de Deus lá no YouTube. Entra no YouTube Ranildes Barros. E aí você começa a ler Mateus 1, pá. Aí você vai ver, eu vou ler. Aí você acompanha, compre a sua Bíblia, ó. Minha Bíblia tá enfeitadinha aqui porque tem o trabalho com a Gestrude, né? Ué, cadê você? Eu faço a Gestrude também, né? Nos sábados com a minha filha e meu esposo na live das crianças. Então eu sou a Gestrude, né? Então nós temos esse trabalho, né? E aí a gente só pode crescer espiritualmente ou saber as coisas para que a gente não seja enganada, hein? Porque tem muitas igrejas, como você percebe, muitas teorias, mas nós precisamos seguir o que a Bíblia diz, né? Então é muito importante que você conheça a verdade, e a verdade está escrita na Bíblia, e não espere, tá? Somente pela leitura na igreja, ou ouvir e engolir tudo só que o pastor fala. Não, você tem que ler para você ver aonde o pastor falou, tá aqui mesmo esse versículo, entendeu? Então, por isso a importância de você ler a Bíblia, né, para que você saiba o que realmente está escrito, tá bom? Quem está comigo? Rosângela. Um beijo, Rosângela. Boa tarde. Vamos ler a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e abra em Ezequiel, lá no Velho Testamento, tá? Ezequiel 45 hoje. Então, se você está gostando do vídeo, dê aí um oi, um beijo, uma boa tarde. Manda um tchauzinho pra mim, Rô. Beijo pra você. Obrigado pela companhia. Então vamos ler juntos? O título de Ezequiel 45 fala assim: a parte da terra separada para Deus. Olha só, a parte da terra separada para Deus. Vamos ver o que quer dizer, né? O que está escrito, vamos ver lá. Ele diz assim: então vamos começar. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. 2. Nessa área será reservada para o templo. Essa área será reservada para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre. Um espaço livre de 25 metros de largura. 3. Na área total será separada um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Essa será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas e ali ficará a área sagrada do templo. 5. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento com 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. 6. Ao lado da área santa,
haverá outra área de 12,5 km por 2,5 separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Então, olha só, naquele tempo, né, onde foram divididas as tribos de Israel, ele fala aqui que ia ter um lugar separado. Para quem? Para Deus, certo? Então, o que quer dizer isso hoje? Nós precisamos separar algo para Deus, não é verdade? E esse algo é de tudo um pouco. Teu tempo precisa ser dividido e ter tempo para Deus. Tem gente que só tem tempo para ele mesmo, né? Para Deus nunca tem tempo. Ai, bora na igreja, ai, não tem tempo. Né? Para Deus não tem tempo. Meio estranho, né? Então aqui naquela época tinha um lugar de Deus, um lugar separado, né? E um lugar para os escolhidos de Deus, um lugar para o resto. Então, o que quer dizer isso hoje também? Há um lugar separado para você, viu, Rosângela? Agora nós lemos em João que Jesus disse o quê? Que ele iria para o Pai, que lá naquele lugar tinha muitas moradas e que ele ia preparar para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Então, Jesus, quando voltou para os céus, ele foi com uma missão. Quando ele acabar de preparar lá, ele vem nos buscar, viu? Então, há um lugar para você. Então, assim como aqui, nesse período aqui, houve uma separação, né, de um lugar especial para Deus. Você precisa separar um tempo para Deus, né? Das suas finanças para Deus, né? Deus tem te dado tudo, não tem te deixado faltar nada, né? Tenho certeza que você já tomou café, já almoçou, né? Tomou água, um suco, já tá até na hora do café da tarde, já deve ter o pãozinho, né? Então o Senhor não tem te deixado faltar nada. E por que você não tem tempo para Ele? Por que você não separa um tempo para Ele? Tem muita igreja. Eu indico aqui no distrito, viu, Rosângela? Para você, se você quiser ter um tempo para Deus, que você vai se congregar na igreja Renascer, que fica lá perto do sinal, bem na pista principal. Ou se você quiser estar conosco, com a minha família, né? Com o pastor, meu esposo, você pode estar convidada também para ir fazer parte na Condo. Às vezes a gente sai daqui para Mosqueiro, é mais longe do que daqui para Condo, né? Então você é nosso convidado lá, se quiser fazer parte e dar um tempinho seu para Deus. E outro detalhe muito importante, os nossos filhos precisam ser criados com esses parâmetros cristãos, da importância de Deus. Né? Agora nessa pandemia a gente viu mais do que nunca a importância de Deus, porque só Deus para livrar a gente dessas coisas. Quando eu falo que eu ainda não tive, todo mundo se espanta, mas graças a Deus Ele tem me poupado até aqui. E eu agradeço a Ele. Né? Ao lado, aí ele fala aqui que havia um lugar separado, terra para o rei. Né? Então tinha um lugar separado para Deus, um lugar separado para os levitas e outro para o resto do povo. Os levitas eram responsáveis por cuidar das coisas de Deus. Então havia um lugarzinho especial, né, para eles. Então você presta atenção, se naquela época tinha um lugar especial para as pessoas que cuidavam das coisas de Deus, será que hoje tem um lugar especial para mim e para você que lutamos aqui nessa terra para seguir a Cristo, para fazer a sua vontade, que não é fácil, é difícil. Será que existe um lugar especial para nós? Sim, acabamos de ler. Você pode assistir lá no canal daqui a pouco, Ranildes Barros. Você pode ver que lá em João, a gente acabou de ver agora que ele disse que há um lugar especial para nós, Jesus, e que ele ia preparar para a nossa chegada, viu? Então há um lugar para mim e para você. Vamos ler, estamos lendo Ezequiel 45, estávamos explanando um pouquinho, trazendo para o hoje, né? E agora a gente vai ler o versículo. Boa tarde, quem mandou esse coraçãozinho? Rosângela. Já tem café, tá vendo? Mostrando. Boa tarde, Priscila, um beijo. Como é que você está? Vai acompanhar escrevendo aí se está bem ou não já, tá? Oramos por você ontem de novo. E eu estou bem melhor, viu? Beijo, obrigado pelas orações. Terra para o rei é o título. Então, Ezequiel 45, versículo 7, tá bom?
Ok. Isso é pedido de oração, Rosângela, pela Fátima Sodré e Maria Isoneide, é isso? É oração? Depois a gente vai fazer, tá bom? 7. Uma parte da terra de Israel será do rei, partindo da área santa e dos terrenos da cidade. A parte do rei irá na direção oeste, até o mar Mediterrâneo, e a leste até a divisa ocidental. Tá bom. Pena, mas nós vamos continuar orando, viu? Vamos lá. Oriental. De leste a oeste terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, porém, deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. 9. O Senhor Deus diz: autoridade de Israel. Então, olha só, havia um lugar. Vamos lá recapitular que a gente já leu até aqui. Havia um lugar para Deus separado, havia para os levitas, havia para o povo e havia agora um lugarzinho também para o rei. Ok. O Senhor Deus disse. Agora a gente vai ver pesos e medidas, tá? No livro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 9. O Senhor Deus diz: autoridade de Israel, parem de pecar. Deixem a violência, deixem de explorar o povo. Faça o que é direito e justo. Nunca mais expulse o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor, quem está dizendo isso. 10. Todos devem usar medidas e pesos certos. 11. O efa para medir cereais deverá ser igual ao bato que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas ou 10 batos. Ah, tá, obrigada. 12. É um convite, né? Entendi. Obrigada, viu, Rosângela? 12. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que vocês colherem, entreguem uma parte em 60 da cevada, a mesma coisa do azeite, uma parte em 100 e do que as suas árvores produzirem. Use um bato como medida. 10 batos são iguais a um homer ou um corro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entregue uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel em favor de toda a nação de Israel. O rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas
a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. Olha só, você que não entende muito, né? Naquela época que Jesus ainda não tinha vindo, antes de Jesus, havia esses detalhes aqui, né, para perdoar os pecados. Hoje em dia, o que a gente precisa para perdoar nossos pecados? E no passado, o que precisava? Então, no passado, haviam pessoas específicas para receber as ofertas. Eram ofertas de animais, de cereais, né, de tudo. Eles tinham que separar algo para Deus. E, gente, não era o pior. Sempre que eles tinham que separar algo, a Bíblia diz que tinha que ser o melhor. Se fosse um animal, tinha que ser o primeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Então, tudo que nós venhamos a entregar para Deus como oferta precisa ser o melhor, né? Mas hoje não é. Você não precisa hoje matar um boi para... eu pequei, né? Eu fiz isso. E eu vou matar um boi aqui para oferecer para Deus, como acontecia no passado, né? A gente está lendo aí, né? Ou uma pombinha, uma rolinha. Não, hoje não precisa disso. A única coisa que você precisa para que os seus pecados sejam perdoados hoje, agora, nesse momento, nesse planeta, o que você precisa é aceitar a Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus é que nos limpa de todo pecado e nos perdoa, né? Nada mais. Nada mais que você... não, eu vou pagar uma promessa para perdoar meus pecados. Não existe isso. A Bíblia é clara que para perdoar os seus pecados hoje é preciso que você aceite Jesus. E o sangue dele que tem poder para perdoar qualquer pecado. É ele que te justifica perante Deus, tá bom? E perdoa os teus pecados, por pior que seja o teu pecado. Porque tem gente que fez coisas horríveis, que acha que Jesus não perdoa. Não, foi tão ruim o que eu fiz que Jesus nunca vai me perdoar. Deus nunca, não adianta. Deus não é homem para que minta. E ele afirma na sua palavra que o sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. Então, você é digno sim. E uma mensagem ontem linda, maravilhosa, que nós ouvimos do pastor, nos afirma que não somos nós que escolhemos a Deus. Eu não escolhi a Deus. Ele me escolheu. A Priscila não escolheu a Deus. Deus a escolheu. A sua família, os seus filhos, né? Então, é Deus quem nos escolhe, não somos nós, tá bom? E com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você é o escolhido, viu? Você pode até tentar fugir, né? Se você não conhece, puxa aí no YouTube a história de Jonas em desenho, até em desenho quadrado, que é interessante. Você vai ver que Jonas era um escolhido, mas Jonas não queria fazer o que Deus queria para ele. E aí ele fugiu de Deus, mas não conseguiu. Porque Deus pediu para ele pregar lá na cidade de Nínive, que era uma cidade que ele não gostava das pessoas, não gostava de nada, ele não queria pregar para eles. Mas Deus queria que ele fosse pregar para aquele povo. E olha, Jonas fugiu da responsabilidade, não queria. Mas ele foi engolido por um peixe grande e ele foi vomitado justamente na ilha de Nínive. E quando ele pregou lá, todos aceitaram a Cristo. Entendeu? Então, se você, Rosângela, ou você, qualquer um outro aí que está assistindo, não sabe, será que eu sou uma escolhida? Se você parou para assistir esse vídeo, o Senhor tem um compromisso com a sua vida e no momento certo, se você ainda não segue, você vai seguir, porque Ele vai se mostrar a você de uma maneira que você vai abrir o seu coraçãozinho, assim como eu abri com 21 anos, viu, Rosângela? Eu não abri meu coração cedo, né? Eu fechei há muito tempo, mas com 21 eu entendi quem era Deus. E aí eu abri meu coração e Ele passou a habitar em mim. Aí eu comecei a trabalhar para Ele. E tenho vivido assim. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. A minha mãe já faleceu, mas ela aceitou a Cristo depois de mim. E
A minha mãe também era uma escolhida, né? A minha mãe está no céu me esperando, né? Então, eu creio, aleluia, também creio, glória a Deus. Não esqueça, aqui, uma igreja séria, recomendo a você, Igreja Renascer, Igreja Batista Renascer. A gente estava tomando conta, mas esse sábado que passou, nós já entregamos na mão do pastor Michel, uma pessoa íntegra de Deus, que vai lhe auxiliar na sua vida espiritual, com certeza, tá bom? Fica aqui no distrito. Beijo. Continuando a leitura da Bíblia, a Páscoa. Agora vai falar, olha, um pouquinho da Páscoa. Aqui em Ezequiel 45. Eu vou esticar minha perninha aqui que tá doendo. A outra. Que dor. Vamos lá. Continuar a leitura. Ele fala assim. Estamos lendo Ezequiel 45, agora versículo 18. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês você oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito. Olha o que eu falei agora. E purificarão o templo. Lembra que eu falei que a gente deve oferecer para Deus o melhor sempre? E aí ele fala aqui que eles iam oferecer um touro e esse touro tinha que ser sem defeito. Amém? 19. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Olha só, a gente peca, né? Sem intenção, algumas vezes, né? Às vezes você trama, né? Mas ele diz aqui, hoje não é diferente. Às vezes a gente peca sem a intenção. Ou por ignorância, né? Você que ainda não faz parte de uma igreja cristã, você às vezes peca por ignorância, né? Você faz coisas erradas que você nem sabe que é pecado, né? E quando você ainda não aceitou Jesus, realmente você nem sente, né? Não dói. Mas se você for cristão e fizer coisa errada, o Espírito Santo, lembra que a gente viu agora em João, que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, Rosângela, o dia que você aceitar Jesus e seguir ele, porque não basta só levantar a mão, aceitei um passe de mágica, pum, ele... Não, você precisa aceitar, obedecer e seguir, né? Na caminhada. E aí ele fala que antes disso a gente é dado como inocente, né? Quando a gente não conhece a Deus, a sua palavra. Aí ele diz assim, vocês conservarão santo o templo. 21. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar as festas da Páscoa. Durante 7 dias todos comerão pães sem fermento. 22. No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os pecados e os pecados do povo. Então, era oferecido para todos, né? 23. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros. Então, cada dia ia morrer um touro. E 7 carneiros sem defeitos, olha o detalhe. E os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode. Um bode como oferta para tirar pecados. 24. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Amém? Acabamos de ler o livro. Ai, você já leu algum livro, né? Algum capítulo?
capítulo da Bíblia, você acabou de ler comigo, viu, Rosângela e Priscila? Mais um capítulo da Bíblia, de Ezequiel 45. Terminamos. Né? Próximo é o 46. O que você aprendeu hoje com essa leitura? Será que a leitura de Deus não ensina nada pra gente? O que vocês acham, minhas amigas que estão aí comigo? É claro que a gente aprendeu alguma coisa, né? Vamos tentar esclarecer um pouquinho. Primeiro a gente aprendeu que naquela época, o que acontecia para perdoar os pecados deles? Era necessário matar alguns bichos, né? Para que os pecados deles fossem perdoados do rei, né? Esse bicho tinha que ser sem defeito, né? Tinha que ser um bichinho perfeito, né? Para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. E hoje, Ranildes, eu preciso matar um boi todo dia para entregar porque eu pequei, um bezerro, uma pombinha, uma rolinha. Preciso entregar alguns cereais. Eu preciso entregar um pouquinho do que? Do meu tempo. Eu preciso entregar um pouquinho do meu recurso. E eu preciso entregar um pouquinho da minha vida. Certo? Para que Deus olhe por mim. Né? E hoje, o que eu preciso oferecer para que o Espírito de Deus passe a habitar em mim? A perdoar os meus pecados. Eu preciso oferecer a minha vida. Né? Hoje é você que se sacrifica, não é mais nenhum bicho. É a sua vida. Mas que sacrifício é esse? Eu vou me matar para pegar o sangue? Não. Você precisa ir. Se bem que eu aceitei a Jesus num jardim, né? Sozinha. Foi meio hilário isso, mas foi verdade. Eu olhei pro céu e disse para Deus, se ele curasse meu pai, eu ia sair dali, ia numa igreja e aceitar Jesus. Mas na verdade eu aceitei a Jesus naquele dia, lá naquele quintal sozinho, naquele jardim. E eu estou até hoje, tenho 46 anos. E eu aceitei com 21, então fazem 20 anos este ano que eu estou com Cristo. Que os meus pecados foram perdoados. Pense você que eu não fiz besteira, eu fiz besteira. Se a gente tiver uma intimidade maior, posso contar meu testemunho para você. Fiz muita besteira, mas Jesus Cristo me escolheu, amém? Assim como Ele escolhe você. E não adianta, não se desespere, porque Ele pega o teu passado, Ele pega, joga lá no... A palavra de Deus diz que Ele joga no abismo mais profundo e Ele perdoa. E uma vez perdoados os seus pecados, quando você aceita Cristo, Ele perdoa todos os teus pecados passados. Se você tem 40 anos, foi 40 anos de pecado, Ele apaga. E aí a tua vida começa com Cristo do 40 para frente. Né? Então não se preocupe. Você que vai assistir esse vídeo. Ai, mas eu já fiz muita besteira. E Deus não vai... Perdoa. Basta que você tenha um coração puro e sincero. Que você entregue o seu coração para Ele. Aí Ele perdoa. Ele começa a habitar em você. Né? Ele não pega o teu espírito e joga fora. E aí ele vai ficar o espírito dele te não. O seu espírito fica e o Espírito de Deus vem e habita com você. E esse espírito fica te guiando, né? Te ajudando. Qual o serviço do Espírito Santo quando você aceita Cristo? Ele passa a habitar em você e aí te direcionar como uma bússola. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, você precisa mudar nisso. É essa a função do Espírito Santo. Quando você está triste, ele lhe anima. Quando você está desolado, ele lhe dá uma paz que acabamos de ler agora em João, que é uma paz que o mundo não pode dar. Onde tudo pode estar desmoronando e tu tá de boa. Essa paz só Cristo pode dar. E estar com Cristo é a melhor solução. Né? Tenho certeza que... Outro detalhe, uma comparação. Tem gente que pensa, é bom aceitar Jesus? É. Mas como é que eu sei que é bom? Se você experimentar, né? Uma laranja, vamos dizer que isso aqui seja uma laranja. Se eu tiver aqui, a laranja tá com a casca toda. Aí você me pergunta, né, Rosângela, essa laranja é docinha? Eu digo, não sei.
A gente vai ter que descascar e provar e dizer se é bom ou não. Então você só vai saber se é bom andar com Cristo se você der esse passo de aceitar a Jesus, tá bom? Então fica isso para você e para mim. Hoje não precisamos matar nenhum boi, mas precisamos dar o melhor para Deus. Então se eu vou fazer alguma apresentação, né, se eu vou confeccionar algum material para evangelizar, tudo tem que ser o melhor. Se prepare, se consagre, para que você sempre ofereça o melhor, porque Ele é digno. Ele te deu a vida. E se você está aqui me assistindo, é porque você é importante para Ele e Ele te escolheu. Amém? Seja luz, seja bênção. Venha para Cristo e seja uma nova pessoa. Porque foi isso que eu me transformei numa nova pessoa. E até hoje, gente, o Senhor trabalha. Não pensa você, aceitou, mudou completamente. Não, é paulatino. Né? O crescimento, a mudança com Deus é todo dia, é uma constância. Né? É uma constância, é uma busca. Leitura, oração, Bíblia, jejum. Fazer tudo com amor. Tentar servir a outros. Isso é muito importante, tá bom? Então, boa tarde. Vamos fazer essa oração. O Telzinho deu, né, que tá com o Covid. E eu agradeço vocês que estão aí comigo. E eu vou orar agora pela vida de vocês. Rosângela, como é o nome do teu filho? Que eu não sei. Sei que é um menino, né? Mas eu não sei o nome dele. Para que quando eu oro, eu cite o nome dele. Também é importante. Eu sei que o Senhor já conhece, viu, Rosângela? Você que não lê muito a Bíblia, eu queria te dizer que o Senhor, antes mesmo de você nascer, Rosângela, Deus já te conhecia e já sabia qual seria o seu nome. A Bíblia nos fala isso. Então, antes que nós venhamos a nascer, Deus já nos conhece. Amém? Eu vou fechar o olho, não vai mais dar tempo. A Rô não escreveu o nome do filho, mas eu vou falar o filho dela, tá bom? Oremos nesse momento e orem também pela minha saúde que está se restabelecendo, mas eu estou quase podendo correr. Um beijo, vamos orar juntos nessa tarde. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo, Senhor, uma leitura da Tua Palavra, onde Tu usastes a mim e aos outros e a Tua Palavra, Senhor, para falarmos de Ti, testemunharmos, Senhor, do Teu amor, do Teu carinho. Queremos te agradecer porque a Bíblia nos ensina muitas coisas, Senhor. E agora acabamos de descobrir, Senhor, que não precisamos matar nenhum touro, nenhum bezerro, Senhor, para que os nossos pecados sejam perdoados. Precisamos apenas aceitar a Jesus hoje, entregarmos nossa vida, obedecermos, segui-lo, oferecer a Ele sempre o melhor que nós pudermos, a melhor roupa, o melhor trabalho confeccionado, tudo, Senhor, precisa ser o melhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Quero te entregar agora essa família maravilhosa que Tu colocaste no nosso caminho e que muito tem edificado nossas vidas, Senhor. Ser com o pastor Ribas, ser com a Priscila nessa tarde, ser com o Theo, o Supermalho, esqueci agora o nome dele. Que Tu seja com essa família, Senhor. Sabemos que o teste já deu positivo, mas, Senhor, Tu, tantos casos aí de teste positivo, Senhor, que Tu deste a cura, o restabelecimento e às vezes deste até logo o anticorpos e nem houve estado grave. Cremos nisso, Senhor, porque é uma família usada por Ti. E eu creio nessa cura, Senhor. Eu creio. Recebe a cura em nome de Jesus. No Teu lar. Espírito Santo de Deus. Libera na cura. Aleluia. Te entrego também a vida da Rosângela, Senhor, do seu filho. Que Tu venhas a estar com ela. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que ela teve hoje, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que ela possa tomar uma decisão,
Porque se ela ouviu, Senhor, essa tua palavra hoje, Senhor, é porque tu tens um plano para a vida dela, do seu filho, das suas irmãs, Senhor. Que ela possa, Senhor, procurar uma igreja, se firmar, Senhor, e andar contigo, Senhor. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo, nada somos. E precisamos tomar uma postura nessa terra, assim como naquela época, em Ezequiel, eles precisavam separar, entregar, queimar. Hoje em dia nós precisamos também, Senhor, irmos numa igreja, entregarmos a nossa vida, fazermos parte dela, começarmos a aprender de Ti, da Tua palavra e começarmos a andar contigo e fazermos a Tua vontade. Auxilia, Senhor, a vida da Rosângela, do seu filho e das suas irmãs. Essa oração eu te peço em nome de Jesus. Te entrego também nessa tarde uma pessoa muito especial para mim, a dona Estelita. Visita a irmã Estelita, Senhor, dá a ela o refrigério, tira todos os medos, Senhor, e que esse espírito, Senhor, que tem oprimido ela, Senhor, com relação a nervoso, a incertezas, possa ser lançado por terra, em nome de Jesus. Te agradeço pelo esse final de semana maravilhoso, Senhor, na tua casa de bênção, Senhor. Muitas crianças, uma EBD repleta, dia dos pais antecipado, muito obrigado. Obrigado por cada irmão que ajudou e participou, pelo culto maravilhoso à noite, pela visita, pela alma, Senhor, e a vida da família do irmão Cláudio. Abençoa a sua esposa, a sua filha, o seu filho, os seus netos. Abençoa, Senhor. Eles também são escolhidos de Ti, Senhor. Faça com que eles possam perceber isso e reconhecer-te como Senhor e Salvador de sua vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa meus pecados. Mesmo te buscando, Senhor, falo besteira, ajo de forma errada. Sou, Senhor, uma pessoa que sou impulsiva e queria te pedir, Senhor, a tua ajuda do teu Espírito Santo para que eu venha a te servir a cada vez mais e mais. Usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. Obrigado pela minha cura, pelo meu restabelecimento da minha saúde. Continua conosco. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado pela Bíblia existir. E por podermos ainda aqui lermos e dividir com todos aí do outro lado. Muito obrigado. Perdoa nossas faltas, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Um beijo. Amém. Deus abençoe.